É muito bom ter você conosco no programa Luz para o Caminho. Nosso desejo é que Deus o ajude e o abençoe nesse momento que estaremos juntos. Queremos começar o nosso programa fazendo uma pergunta a você. Como você reagiria diante de uma sentença se você mesmo estivesse marcado para morrer? Nem todas as pessoas estão preparadas para a vida, muito menos para a morte. Será que o ditado popular tem razão quando diz: morreu, acabou? Para todo aquele que não tem esperança da vida eterna, a morte passa a ser o final de tudo. Todos nós vamos morrer, mas não sabemos exatamente o dia. O tema em questão hoje é sobre aqueles que foram ou estão marcados para morrer. Muitos assistiram os noticiários nacionais e internacionais sobre aquelas pessoas que foram condenadas à morte na Indonésia. Em 17 de janeiro de 2015, o brasileiro Marco Archer Cardoso Moreira, 53 anos, foi fuzilado numa tarde de sábado. Ele estava na cadeia e cumpria a pena por tráfico de drogas. Em sua opinião, como você reagiria diante de uma sentença se estivesse marcado para morrer? Ai, gente, eu pedia, pelo amor de Deus. Eu fiz uma burrada, sabendo que ia morrer e ia ficar apavorado de qualquer jeito. Você pediria, pelo amor de Deus, para não te matar, é isso? Para não me matar, lógico, eu quero viver. Se você tivesse marcado para morrer diante de uma sentença como essa, qual seria a sua reação? Clamar a Deus, né? Que a única pessoa que pode mudar qualquer decreto na face da terra é somente Deus, né? Não tem outro, né? Você vê um abismo, você sabe que não pode entrar e vai descer no abismo e não tem condições de voltar atrás, né? Se Deus permite, pode ter certeza que vai escapar da morte. Infelizmente, estamos vivendo um tempo de muita violência. São situações de roubo, sequestros, onde muitas pessoas têm sido mortas inocentemente, covardemente. Por outro lado, existem aquelas pessoas que cometeram delitos graves, que são raramente perdoados em alguns países. É o caso, por exemplo, da Indonésia. Na Indonésia, as leis são bem rígidas e o tráfico de drogas, por exemplo, é considerado pena capital e o método de execução dos condenados à pena de morte é o fuzilamento. Não importa se são homens ou mulheres, indonésios ou estrangeiros. Se estiverem portando drogas, são condenados e é muito difícil que essas pessoas se salvem. Foi o caso de muitos até hoje e que nos últimos tempos tiveram repercussão internacional. Todos esses condenados tiveram interferência de familiares, embaixadas diplomáticas para tentar livrá-los da morte, mas sem qualquer sucesso, porque essas pessoas estavam marcadas para morrer. As famílias dos condenados tiveram a última chance de encontrá-los antes da execução. Várias manifestações e empenhos dos governos foram feitas a favor dessas pessoas, mas sem sucesso, porque, como dissemos, as leis da Indonésia são muito rígidas. Será que essas pessoas mereceriam uma outra oportunidade de vida? Será que essas pessoas se portariam de maneira diferente no futuro? Isso nós nunca vamos saber, só Deus sabe. Só sabemos que naquele momento de condenação, só um milagre para livrar aquelas pessoas da morte. E para aqueles que se foram, haverá vida depois da morte? Se a morte não é o fim de tudo, vou ter de ajustar-me às contas com Deus? Depois do intervalo, você vai conhecer uma pessoa envolvida com drogas que estava marcada para morrer e teve a sua vida mudada. É já, depois do intervalo. Não saia daí. Olá, gente boa! Eu quero convidar você para o Congresso Pregação Transformadora. Dias 4 a 7 de agosto deste ano, aqui em Sorocaba, São Paulo.
teremos um time de preletores brutal, menino. Hernandes, Arival, Ronaldo Lidório. Eu também vou estar lá. Faça a sua inscrição, hein? Aguardo você, beleza? Querido irmão, eu venho apresentar o nosso Cada Dia Família, uma ferramenta de evangelização e edificação muito importante para a sua igreja. Nele é possível usar a quarta capa para colocar as informações de sua igreja. Entre em contato conosco pelo telefone 19 3741 3003 e fale com uma das nossas consultoras. Cite que você assistiu esse vídeo e você terá condições especiais de pagamento. Aguardamos, portanto, o seu contato. Marcados para morrer. Este é o tema do programa Luz para o Caminho de hoje. O que leva as pessoas a serem condenadas ou marcadas para morrer? Que fizeram de tão grave que fez com que elas tivessem uma data marcada onde colocariam um ponto final na vida delas? Por mais que eles tenham cometido seus erros, nunca vamos realmente conseguir imaginar o que se passou na mente daqueles que estavam marcados para morrer. Que tristeza para as famílias dos condenados e de todos aqueles que perdem seus entes queridos, não é mesmo? É difícil eliminar o trauma, a dor e o impacto terrível quando alguém morre prematuramente. A morte é um personagem intruso, repugnante e estranho ao brilho da vida em sua beleza de mil detalhes. Estas são palavras de poder, palavras que têm sido uma confissão de milhares de fiéis que têm a oportunidade de mudar de vida, viver com Cristo na terra e ainda têm a certeza e segurança que passam pela morte em direção a uma vida eterna. Das drogas para o mundo do crime e de lá para a morte. Essa poderia ter sido a trajetória de César. E essa parte da minha vida aí foi onde eu corri muito risco de vida, né? A perseguição policial, após uma tentativa de assalto, o fez ter medo de morrer. Mas o que ele não sabia é que seus próprios colegas tramavam a sua morte. Eles estavam se aproveitando da situação por eu estar morando em uma cidade que estava longe de casa, não tinha mais familiares, ninguém por perto ali. E eles estavam planejando roubar o carro, roubar a minha casa e em seguida me matar também. Mesmo vivendo em risco, César insistiu em se manter no crime organizado, até que um dia, uma decisão, no último minuto, mudou o rumo da sua história. A gente estava se preparando para um assalto e Deus tocou no meu coração para que eu não fosse para esse assalto, porque se eu fosse eu não ia voltar para contar a história. E aí eu desisti, não fui, e uns dias depois eu fiquei sabendo que o pessoal que foi morreram e os que não morreram foram presos, e daí então eu resolvi voltar para casa. Outro caso que conhecemos foi o de Leonardo. Ele esteve face a face com a morte. As dívidas com traficantes de drogas eram muitas. Essa foi a causa das ameaças contra a sua vida. Quando eu me vi nessa situação de ameaça, uma situação de risco, era eu ou a pessoa, né? Então, eu fui mais esperto, né? Acabei agredindo primeiro e aconteceu que hoje eu tenho essa dívida, essa jura de morte, né? Desacreditado por seus parentes, Leonardo encontrou fora da família quem confiasse em sua recuperação a ponto de ajudá-lo. Tanto Leonardo quanto César reconhecem
que sem o auxílio de Deus, eles não teriam conseguido escapar da morte. Hoje eu tenho certeza que foi Deus que preparou isso tudo, esse lugar, essa pessoa, né? Através de uma palavra dela, eu abri o coração e decidi, né, realmente colocar Deus na minha vida de novo. Porque sem Deus eu não conseguiria sair dessa vida. Muitos não tiveram a mesma sorte de estarem vivos para contarem sua história, porque escolheram um caminho equivocado e sem volta, porque estavam marcados para morrer. Marcados para morrer. Queremos continuar com este assunto depois do intervalo. Não saia daí. Olá, meus irmãos, eu sou o pastor Hernandes Dias Lopes e estou aqui para trazer uma excelente notícia para você. A Luz para o Caminho estará promovendo um congresso de pastores e líderes para tratar de um assunto fundamental para a saúde e o crescimento da igreja: pregação transformadora. Esse congresso será realizado em Sorocaba, no estado de São Paulo. Já temos confirmados como nossos preletores Jeremias Pereira, que falará sobre a importância do sermão biográfico para o encorajamento da igreja. Arival Dias Casimiro falará sobre a pregação evangelística e o crescimento da igreja. E eu falarei sobre a importância da pregação expositiva para o crescimento saudável da igreja. O reverendo Ronaldo Lidório falará sobre a pregação e o despertamento missionário da igreja. A maior necessidade da igreja hoje é de uma volta para as Escrituras e de um grande reavivamento nos púlpitos. Você que é pastor e líder não pode ficar de fora desse grande congresso. Venha participar conosco. Deus tem grandes coisas reservadas para nós. A Bíblia, a palavra de Deus, solenemente diz que o salário do pecado é a morte. Foi exatamente esta sentença que o homem recebeu desde o Éden, quando pecou contra Deus. Tu és pó e ao pó tornarás. O homem, ao cometer a transgressão contra Deus, rebelando-se contra o Criador, foi carimbado para morrer. E Hebreus 9:27 diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. Nem o dinheiro, nem o sucesso profissional, nem as glórias deste mundo, nem as riquezas e o conforto, nem mesmo o avanço da medicina pode evitar que você enfrente a morte. A morte é democrática. Ela chega para todos, para crianças e velhos, para jovens e adolescentes, para ricos e pobres, para chefes e servos, para doutores e analfabetos, para religiosos e ateus. A morte é o sinal de igualdade na equação da vida. A questão não é se vamos ou não morrer. Todos nós estamos sentenciados à morte. Não sabemos o dia, não sabemos a hora. Por isso, é vital que você e eu estejamos prontos e preparados a qualquer hora. Porque depois da morte, não tem mais esperança. Depois da morte, não tem mais possibilidade de arrependimento. Depois da morte, ninguém pode fazer nada para que você seja salvo.
A salvação é uma questão pessoal, é intransferível. Ninguém entra no céu por procuração. Ninguém entra no céu por atacado. Ninguém entra no céu buscando entrar de carona com outra pessoa. O caminho é estreito, a porta é estreita, a porta é Jesus, o caminho é Jesus e só por meio dele você pode entrar no céu. A necessidade de estar pronto e preparado é vital. Há uma ordem lá no livro de Amós: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Em que você está confiado para atravessar o val da morte? Na sua riqueza? Um homem, diz a Bíblia, que teve muita riqueza, colheitas abundantes, construiu novos celeiros, ajuntou muitos bens e disse para sua alma: agora come, bebe, regala-te, ó alma, por muito tempo. E naquela mesma noite ele escuta uma voz: louco, esta mesma noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Preparar apenas para esta vida, preparar apenas para a caminhada do berço à sepultura, pode ser uma grande loucura, porque a morte não é o fim da existência. O nosso último endereço não é um túmulo gelado. A morte não tem a última palavra. Não é verdade que morreu, acabou. Existe depois do túmulo uma eternidade, ou de bem-aventurança eterna, ou de condenação eterna, ou de gozo inefável, ou de choro e ranger de dentes. Eu não estou lhe espantando com fantasias, eu não estou lhe anunciando uma quimera, uma utopia, eu não estou dizendo algo para você para perturbar a sua alma. Eu estou alertando você que você precisa, enquanto é tempo, buscar a Deus, reconciliar-se com Deus e preparar-se para este grande encontro com Deus, porque você e eu estamos marcados para morrer. Não sabemos em que circunstância, não sabemos em que geografia, não sabemos em que data, não sabemos se o nosso coração vai parar subitamente ou se enfrentaremos uma enfermidade longa. Não sabemos se partiremos com vigor ou depois de uma velhice prolongada. Mas o princípio permanece. É necessário você estar pronto e preparado para partir. Se a morte é uma realidade, e ela é, se depois da morte não tem mais chance de se preparar, e de fato não tem, porque ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então não tem nada mais importante do que você estar pronto e preparado para este encontro com Deus. O Senhor Jesus Cristo contou uma parábola, lá em Lucas 16, do rico e do Lázaro. O rico banqueteava-se todos os dias regaladamente. Suas vestes belas, caras, coloridas. E ele então festejava a vida com glamour, com fartura, com riqueza. À sua porta jazia um mendigo, chamado Lázaro, coberto de feridas, desejando ardentemente comer as migalhas que caíam da mesa do rico. Nem isso ele tinha. Vinham os cães leprentos para lamber-lhe as feridas. E diz a Bíblia que este pobre Lázaro, cujo nome significa aquele que confia em Deus, morreu. E os anjos vieram e levaram a sua alma para o seio de Abraão, para um lugar de bem-aventurança eterna. Diz a Bíblia que também o rico morreu e foi sepultado.
no inferno, estando em tormentos, viu de longe Abraão no seu seio e Lázaro no seio de Abraão. Diz: Pai Abraão, manda Lázaro que molhe a ponta do seu dedo em água e venha refrescar minha língua, porque eu estou atormentado nessas chamas. E a resposta para ele foi: há um grande abismo que separa os daqui dos de lá. Os que estão aqui não podem passar para lá, os que estão lá não podem passar para cá. Esse local de tormento é permanente, nunca vai acabar. Ali não tem mais arrependimento, ali não tem mais mudança, ali não tem mais oportunidade. Ali o que resta são trevas exteriores, choro e ranger de dentes. Talvez você possa dizer: mas esta é uma palavra muito dura, falar sobre o inferno, falar sobre condenação eterna. Pior do que falar sobre o inferno é ir para lá. Quem mais falou sobre condenação eterna foi aquele que mais amou, foi o Senhor Jesus Cristo. E é por isso que a palavra de Deus nos ordena fugir da ira vindoura. Hoje é o dia oportuno, hoje é o dia do arrependimento, hoje é o dia da salvação. Você que está longe de Deus, volte-se para Deus enquanto é tempo. Você que está afastado dos caminhos de Deus, reconcilie-se com Deus enquanto é tempo. Você que tem apenas uma religiosidade de nomenclatura, nominal, apenas um performance religioso, mas você não tem um novo coração, uma nova mente, uma nova vida, arrependa-se e volte-se para Deus, porque Ele é rico em perdoar e tem prazer na misericórdia. Agora mesmo, você pode tomar a decisão mais importante da sua vida, porque você está marcado para morrer. Mas para aquele que está em Cristo, a morte não é uma tragédia. Morrer é deixar o corpo e habitar com o Senhor. Morrer é partir para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Bem-aventurados são aqueles que desde agora morrem no Senhor, porque preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Então eu quero agora orar em seu favor, para que você se volte para Deus, entregue o seu coração a Cristo e tenha a convicção e certeza da vida eterna. Onde você está? Ore comigo. Deus, eu te agradeço pelo alerta da tua palavra e eu te peço que tu ajudes as pessoas que estão nos assistindo, para que elas se arrependam, para que elas creiam em Cristo, para que elas fujam da ira vindoura, para que elas não tenham mais medo da morte, mas para que elas recebam a alegria e a segurança da vida eterna em Cristo Jesus. É neste nome precioso que nós oramos. Amém. Sonhei que eu tinha morrido, não lembro direito do que. Me vi frente a um alto e belo portão com a placa escrito céu. Bati com um certo receio, um anjo saiu para atender. Me disse: pois não, eu falei: quero entrar, pois aí é o meu lugar. O anjo me disse: curioso, eu não acho seu nome em nossos registros. Eu disse: procure num livro antigo, escrito antes que houvesse mundo, e ali achará com a letra do rei meu nome em tinta vermelha. Tchururu, 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 lerene, alguém entregou para o anjo registros que eu reconheci, compêndio de todas as leis que eu quebrei e os pecados que cometi. O anjo olhava os registros,
visivelmente assustado, e me perguntou: foi assim que viveu? Eu então respondi que sim. Então, como é que você tem coragem de vir nessa porta bater? Eu disse: olhe bem no final dessa lista, você reconhece esta letra? E o anjo sorrindo me disse: é verdade, o rei escreveu perdoado. E ao som dessa bela palavra, aquele portão se abriu. Então eu entrava cantando um hino. Que pena que o sonho acabou. Ficaram comigo aquelas palavras: primeiro eu quero ver meu Salvador. Tchururu, tchur, tchururu, lerendere. Muito obrigado por estar conosco e aproveito agora para convidar você para nos acompanhar em nossas redes sociais. Os endereços estão aí na sua tela. Desejamos que Deus tenha falado com você e que Ele abençoe sua vida e lhe dê graça para enfrentar os problemas da vida. Espero você no próximo programa Luz para o Caminho. Deus abençoe sua vida e até lá. Querido irmão, eu venho apresentar o nosso Cada Dia Família, uma ferramenta de evangelização e edificação muito importante para a sua igreja.